Olá, sou Mari Tondello, especialista em trânsito, e trago Rota 9503, o nosso espaço para entender, estudar, debater a legislação de trânsito e sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Todos os domingos pela manhã, aqui, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas da área, além de divulgar o seu serviço, o seu produto. Venha conosco fazer parte deste time. Já estão com a gente Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat. Hoje nós estamos recebendo a visita ilustre de Eduardo Cadori, ele que é especialista em Direito, Gestão e Psicologia de Trânsito, também instrutor de trânsito, né, Cadori? Além da relação do pedestre, também temos os veículos não motorizados. O maior cuida do menor, o motorizado cuida do não motorizado, e todos cuidamos do pedestre. Nós também temos a relação de vínculo direto no uso do mesmo espaço, porque o pedestre vai estar no espaço do pedestre, mas o veículo não motorizado, o ciclista, o veículo motorizado estarão todos na pista. Essa relação direta, como que ela fica perante a lei? Bem mencionado. O nosso código, ele também me parece que nesse quesito ele amarrou muito bem, né? Cada um no seu lugar, né? E agora, é evidentemente que vai existir momentos de interligação, né? Então, a calçada, o passeio lá, destinado prioritariamente para o pedestre, né? Então, eu não posso conduzir com o meu carro, minha moto, sobre a calçada, passeio, exceto se for para adentrar ou sair de imóveis, laticínios e tal. Então, reconhecendo ali a necessidade, evidentemente, né? Como eu digo para os alunos, não tem como você sair voando, então você vai passar por cima da calçada, né? Mas mesmo ali, mesmo no ato de tirar o carro da garagem, você tem regra para isso, né? Que é respeitar a preferência do pedestre, respeitar a preferência dos veículos que estão na pista, né? Então, mesmo um ato tão banal, que é tirar o carro da garagem, ou colocar, a gente tem esse respeito, então, no código. Da mesma forma, o pedestre só vai utilizar a pista de rolamento se não tiver o passeio ou no momento que ele for fazer uma travessia. E a própria travessia vai estar regulamentada, né? Que o local que não possui faixa de travessia, não sinalização, no local apropriado, uma passarela, nada, e o pedestre vai fazer essa travessia perpendicular, né? Que perpendicular é a menor distância entre dois pontos, para não se demorar ali no meio da pista de rolamento, não se expondo ao risco e também não trancando o trânsito dos veículos quando não tem a faixa de pedestre, né? Então, eu também vejo com uma admiração esse tato que você teve. O ciclista também, se o ciclista tiver ciclovia, ele vai na ciclovia, né? Não tem ciclovia, ele vai ficar na pista, nos bordos, né? E aí o motorista, os veículos, tem que dar a distância lateral de 1,5 m, tem que, né, proteger. Então, é uma coisa, né, se interligando com a outra. Eu acho que isso foi feito com uma boa, considerando, nós estamos falando um contexto, especialmente dos anos 90, que é quando o código surge. É claro que se fosse hoje, talvez a gente teria, talvez não, certamente teríamos outras regras, alguma coisa a se manter, mas muita coisa nova viria. Mas essa relação ele é muito bem trabalhado no capítulo 3, capítulo 4, de se respeitar esse espaço de cada um, né? E dizer que mesmo assim, né, que o pedestre não deve ficar transitando na rua, na pista de rolamento, se ele tem a calçada para ele, que o ciclista não vai pedalar na pista de rolamento se ele tem a ciclovia ciclofaixa, né, ou acostamento, né, que também é um local que tanto nesse caso o pedestre e o ciclista vão utilizar, né? Então, essa definição do espaço público para cada um dos usuários também é algo que está definido em lei, e não raro a gente vai encontrar igual conflitos disso, né? Então, quando o pedestre transita no local que o proprietário daquela residência não fez uma calçada ou fez, a calçada está danificada, né, e a pessoa às vezes se torna até um obstáculo para o pedestre transitar pelaquela calçada, ele vai acabar transitando pela rua, né? Então, até que ponto daí, né, aí vem a lei urbana, né, do uso do solo, a lei do município em relação a esse controle, né, para que se faça, né, uma exigência aí para que você tenha uma calçada transitável para o nosso pedestre. Aí o pedestre acaba indo para a rua. Tem, quando eu falo para os candidatos sobre essa relação
Eu gosto muito de usar imagens que tem na internet de ciclofaixas, ciclovias, especialmente ciclofaixas, né, que são junto da pista de rolamento, de veículos que ficam estacionados ou parados, né, fazendo embarque e desembarque na ciclofaixa. E aí tem uma foto muito genial, assim, né, triste, mas genial, que é uma ciclofaixa ali, 3 carros, inclusive tem uma pessoa, um motociclista conversando com o motorista, em cima da faixa, da ciclofaixa, e o único que tinha direito de usar ali, e a obrigação de usar, era um ciclista, um senhor que está andando de bicicleta, e ele está andando onde? Na rua, junto dos carros. Porque a ciclofaixa está ocupada, né? E ele não pode, esse ciclista, ele não pode ir para a calçada, porque não, pedalando, que não pode, e ele não pode usar a ciclofaixa, porque tem veículos estacionados ali, tem gente que acha que ciclofaixa é local de estacionamento, local de Cooper, fazer exercício, e ele está andando na pista, e com certeza outros motoristas que virem ele passando ali vão dizer, olha só, né, tem ciclofaixa e o cara não está usando, olha só, né, e não percebe às vezes que ele não está usando porque está intransitável, tem outras pessoas. E aí é um efeito cascata, né? Alguém lá achou por bem deixar o veículo em cima da ciclofaixa, né? Aí o outro também acha que também tudo bem, aí vem a imitação que nós falávamos antes, e quando vê, realmente você perde a função social. Tem uma cidade aqui próxima que investiu em ciclofaixas, o que é notório para as cidades do interior, né? Muito bom. Só que eles fizeram as ciclofaixas em pontos que não têm um interesse de circulação, não é pontos estratégicos para facilitar a mobilidade urbana. Ciclofaixas que não passam nem pelo centro da cidade. Né? E aí, o que acaba virando quando eu passo nessa cidade, eu vou com frequência? Você vê criança brincando, fazendo corrida, é, as tias lá caminhando com o cachorrinho, né, fone de ouvido, fazendo cupra, os rapazes lá também, né, e bicicleta, que é bom ter pessoas indo para o seu trabalho, voltando, né, ou mesmo com lazer, mas de uma forma ordenada, não tem praticamente, mas não quando eu passo lá. Então é bem complicado isso, porque aí já é um problema de gestão, que foi colocado um local e você perdeu a oportunidade de criar. Quando você vai para o centro da cidade, onde tem as lojas, bancos, supermercados, o ciclista não tem lugar. Né? A calçada é muito estreita, cheia de gente, a rua cheia de carros, né? Não tem ciclofaixa e o ciclista tem que se virar. Eu sou muito solidário aos ciclistas. Eu vejo, às vezes o ciclista diz assim, né? Ah, eu sei que não devo pedalar em cima da calçada, mas não tem outro lugar. Na cima da calçada eu vou com cuidado, vou desviando do pedestre, mas eu estou protegido, porque se eu for para a rua, vem alguém e passa por cima. E aí a gente vê todo dia algum sinistro de trânsito, geralmente grave, fatal, envolvendo isso, né? Um ciclista que estava andando na rua. Ou ainda, o ciclista que pedala pela contramão, né? A gente diz, mas existe a previsão do espelho do lado esquerdo, espelho retrovisor. Ok, isso é fato, né? Mas aí você vai lá numa loja, e quem está ouvindo aqui pode até fazer esse teste, botar na internet em alguma loja para comprar uma bicicleta. Na loja, nem espelho tem. Né? Imagine você ir comprar uma motocicleta numa loja e o vendedor dizer para você assim: tá aqui sua motocicleta, ó, só que não tem espelho. Tu vai ter que botar depois. Tu vai dizer não, tu vai dizer não quero isso. Eu quero prontinha para dirigir, né? Tem que ter todos os equipamentos. Seria um absurdo. Mas quando a gente vai comprar uma bicicleta, nem no mostruário tem aquele espelho retrovisor. Né? A campainha, às vezes tem, na maioria das vezes não tem também, que é outro equipamento, né? E aí o que a pessoa faz? A pessoa compra, vai para a rua, ela não tem olhos na nuca, então ela começa a pedalar na contramão. Ah, mas o código diz que é proibido, não pode pedalar na contramão. Veja, né, que consequências que a gente tem aí de um descaso que começa lá na hora da venda, e aí onde é que está o Estado, o direito do consumidor que vai verificar isso, né? O cidadão também pouco orientado, ou até mesmo nada orientado quanto a isso, e aí não é culpa dele, isso é uma falha de quem educa seu povo é o Estado, né? Ele vai lá e compra assim, e aí ele não se atina de colocar o espelho, ele nem sabe que existe um espelho para bicicleta, ou até sabe, mas enfim, ninguém também cobra ele, a fiscalização também não vai orientar de nenhum modo, e ele fica andando na contramão. E aí lá, dita feita, um condutor no automóvel atinge esse ciclista que vem na contramão. Daí ele vai dizer que o ciclista estava errado e que o ciclista é culpado pelo sinistro de trânsito. Então, é um efeito cascata, né, que acaba acontecendo. Mas são exemplos aí, né, a gente está falando sobre essa relação. A lei ela é muito bonita nesse sentido, eu acho que ela é muito inteligente em estabelecer, né? Mas em alguns aspectos a gente ainda precisa, como sociedade, crescer e colocar em prática essas regras. Né? Eduardo Cadori, ele que é especialista em direito de trânsito, gestão de trânsito, psicologia de trânsito.
Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e Educação, TIVIC Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco, compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.